Vamos lá, resolver o exercício do Moisés no Senzweig, capítulo 1, do volume 1, exercício número 13. Ele diz o seguinte: admitindo que a idade do universo é da ordem de 10 bilhões de anos, que fração do urânio 238 inicialmente formado já se desintegrou? Bom, primeiro uma observação aqui, tá? Na origem do universo, lá na origem do universo não havia urânio 238 não, só havia materiais muito mais energéticos, quarks, gluon, plasma. Na realidade, lá no início mesmo era só radiação eletromagnética. E aí vai esfriando e essas partículas vão se formando, tá? Só que a gente está admitindo aqui que é da ordem de 10 bilhões, na realidade a gente sabe que é aproximadamente 13,5 ou coisa assim. Então nesses bilhõezinhos aí já deu para formar as primeiras estrelas pesadas, e essas estrelas foram então formando os primeiros átomos também átomos pesados, como o urânio 238, tá? Aí então, admitindo que mais ou menos por essa época, aí, 10 bilhões de anos atrás, tinha uma certa quantidade de urânio 238, e que de lá para cá esse urânio foi se desintegrando, né? Então o que foi acontecendo? Lá no início do universo nós tínhamos uma quantidade N0, uma quantidade inicial de urânio 238, tá? E atualmente nós temos uma quantidade diferente, que a gente chama aqui de Na, tá? E o problema nos pede o seguinte: ele quer saber qual é a fração de urânio 238, que inicialmente formado, que já se desintegrou. Ou seja, é o que desintegrou, né? Quanto tinha menos o quanto que tem, dividido pelo quanto que tinha, uma vez que ele quer a fração, certo? Então, basicamente, ele quer 1 menos a quantidade atual dividido por N0. E a gente aprendeu a calcular a quantidade atual como uma fração da quantidade inicial. Como foi que a gente fez isso? Bom, a gente sabe que a quantidade vai diminuindo, né? Que com o tempo, essa quantidade vai diminuindo. Então, por exemplo, se lá no tempo inicial a gente tinha a quantidade N0, depois de né, no tempo N0 a gente tinha N0, ou seja, no tempo zero, depois de uma meia vida, né, de t igual a 1 meio, de t 1 meio, a nossa quantidade inicial N0 caiu pela metade, tá? Se a gente esperar passar mais uma meia vida, ou seja, o tempo foi um tempo total de 2 meias vidas, a quantidade que resta vai ser N0 dividido por 2 ao quadrado, né? Então, se passarem, vamos dizer que x meias vidas, então o tempo vai ser x vezes o tempo de uma meia vida, e a quantidade que vai ter é N0 dividido por 2 elevado a x, certo? Bom, mas não necessariamente passou um número inteiro de meias vidas. E se tiver passado só um tempo t, que seja uma fração da meia vida? Bom, nesse caso, a quantidade vai ser N0 dividido por 2 elevado a t dividido por 1 meio, que é a quantidade de meias vidas, né? E isso é o que a gente vai ter no tempo t. Esse t dividido pelo t 1 meio é o x, que é a quantidade de meias vidas, tá? Então, se você pegar esse x e identificar com esse aqui, que é como se tivesse passado o número inteiro de meias vidas, você jogar aqui dentro, você vai obter exatamente a última linha de baixo, de forma que a penúltima e a última são perfeitamente equivalentes, tá? E a gente pode relacionar a quantidade de urânio de acordo com o tempo que passou, beleza? Bom, então a gente sabe o seguinte, que o N0 de t é igual ao N0, o N de t é igual ao N0 vezes 1 meio elevado a x, onde x é o tempo t que passou, dividido pelo tempo de uma meia vida, certo? Ou seja, o Na, né, ou seja, o N do tempo atual, dividido pelo N0, é igual a 1 meio elevado ao tempo atual, dividido pela meia-vida, pelo tempo de uma meia-vida, né? Só que aqui o tempo atual é 1,0 vezes 10 a 10 anos, porque são 10 bilhões de anos, né? 1000 é 10 a terceira, 1 milhão é 10 a sexta, 1 bilhão é 10 a nona, só que como são 10 bilhões de anos, vai ficar 10 elevado a décima. Tá? E o tempo de uma meia-vida do urânio 238, o livro nos dá na parte de teoria, é 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos. Sendo assim, nós podemos calcular então TA sobre T1 meio, que é o que a gente precisa, né?
E aí a gente vai obter 1,0 vezes 10 elevado a décima dividido por 4,5 vezes 10 elevado a nona. Isso dá aproximadamente 2,2, tá? Eu estou pegando sempre com uma casa decimal só. Então, sendo assim, o nosso NA sobre N0 é igual a 1 meio elevado a 2,2, que é aproximadamente 0,2, tá? Mas não é isso que a gente quer. O que é que a gente quer? A gente quer a fração, a gente quer 1 menos NA sobre N0, ou seja, é 1 menos o 0,2, que é o 0,8, que vai nos dar aí cerca de 80%. Então, desde que o universo foi criado, desde que o primeiro grande, que o Urânio se formou em massa, lá na criação do universo, tá? De lá para cá, 80% já decaiu. E essa é a resposta que a gente estava procurando para o problema 13, capítulo 1, volume 1 do Moisés. Moisés no Sensweig. Beleza, pessoal? É isso aí.